Bom dia pessoal, bom dia família. Então, o assunto de hoje ele é um tanto quanto interessante, porque o que Deus ministra hoje na nossa vida é sobre isolamento, né? Isolamento egoísta. É um assunto interessante porque acontece muitas das vezes em nossas vidas e com pessoas ao nosso redor. E temos que cuidar muito com esse assunto, porque o isolamento ele é algo que às vezes a gente está fazendo e não está percebendo, né? E em nossas vidas o isolamento ele às vezes não é saudável. Existe na Bíblia algumas situações que a Bíblia manda a gente se isolar referente a alguma consagração, alguma situação que Deus quer ministrar em nossas vidas ou a busca por Deus, né? A busca pela presença dele. E né, quando a gente procura meditar nas escrituras, a gente procura se isolar, se separar. Isso é algumas situações sobre isolamento que a gente tem que fazer para a gente poder buscar a presença do Senhor. Mas existem isolamentos que não são da vontade de Deus, né? Muitas vezes é uma demonstração de rebeldia, uma demonstração de egoísmo, de imaturidade, porque são situações que acontecem na nossa vida e que a gente não aceita, né? E em Provérbios 18 fala o seguinte, 18:1: aquele que se isola busca seu próprio desejo ou interesse e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Nas diversidades da vida, nos problemas que acontecem ao nosso redor, nas situações corriqueiras do dia, uma situação que acontece com um líder de trabalho, ou até na própria família, com pai, com filho, com esposa, que a gente não aceita, né? A gente não aceita uma determinada repreensão, e a gente, qual é a nossa atitude? Nossa atitude é se isolar, é se separar das pessoas, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais ir lá, eu não quero mais responder fulano, ciclano. A gente se isola, né? Isso aconteceu com Elias, né? Elias aconteceu isso com ele. Ele ouviu uma repreensão e ele se isolou, ele não gostou, ele simplesmente se buscou o seu próprio interesse, como fala ali em Provérbios. Busca o seu próprio interesse. Isso é muito comum, né? Geralmente quando acontece uma repreensão, né? A pessoa a gente não aceita, né? Não se submete e a nossa atitude é o que é? É se isolar. É se isolar, é não aceitar, é não ir mais para a igreja, eu não quero mais resolver isso, eu não quero mais fazer aquilo. E isso está demonstrando, né? Literalmente demonstra, revela, né? Revela um orgulho ferido, revela uma rebeldia, revela um egoísmo, né? Que existe dentro de nós. E o que seria uma situação que teria que ser uma situação mais saudável, como resolver? Muitas vezes a gente resolve como? A gente resolve se isolar, se separar daquilo que tem acontecido na nossa vida, né? Porque Deus coloca as situações na nossa vida para a gente enfrentar, né? Para a gente enfrentar e resolver. E a nossa atitude, às vezes o que está dentro de nós ferido, magoado, a gente não resolve, a gente não põe em prática os benefícios que Deus colocou em nossas mãos, né? A palavra foi bem clara, dizendo que aquele que se isola busca o seu próprio interesse, ele busca atenção, ele busca que as pessoas olhem para ele, porque ó, eu tô quieto aqui no meu canto, não quero mais falar com ninguém, espero que fulano venha falar comigo, espero que ciclano venha falar comigo. Não, estamos tomando uma atitude errada. A nossa atitude contra uma angústia, contra uma tristeza que poderia levar ao isolamento é totalmente o contrário do que fala em Provérbios, né? Se ele fala que a gente se isola, aquele que se isola busca o seu próprio interesse, a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que se envolver com as pessoas, a gente tem que procurar falar, conversar, ir mais aos cultos, se envolver com o culto público, com os irmãos da igreja, se envolver, porque é totalmente o contrário, né? Se a gente se isola, a gente busca o nosso próprio interesse, porque é eu e o meu pensamento. Não. A gente tem que buscar conselhos com os mais sábios, a gente tem que buscar conselhos com os líderes, quem sabe até com a própria pessoa que nos advertiu, né? Pedindo perdão, o que eu podia fazer então para melhorar a situação. Essa que teria que ser a nossa atitude correta. Buscar em Deus, né? Principalmente buscar em Deus uma resposta para aquela situação, porque isso tá
ninguém tá sujo, fora de, ninguém tá, todo mundo tá sujeito a isso. Todo mundo, um líder, um, um, um funcionário, alguém da família, tá todo mundo sujeito a isso, a tomar, quem sabe, uma atitude dessa sem perceber. Então vamos cuidar, algo que Deus ministra na nossa vida, que os nossos filhos venham cuidar com isso, que a esposa, o marido, venham cuidar com isso, porque isso é importante, tá bom? Isso é o que Deus ministra na nossa vida, e que Deus possa abençoar o nosso dia, e a gente possa botar a palavra do Senhor em prática em nossas vidas. Amém, família? Deus abençoe. Bora lá para mais um dia.